Agora, prosseguindo no exame do fator de produção, recursos naturais e o respectivo regime jurídico, vamos versar o uso do solo. Além do tratamento genérico referente à propriedade, a respectiva função social e a tutela do meio ambiente, a questão do uso do solo também vai ligar-se à respectiva localização na zona rural ou na zona urbana. Os usos passíveis de serem atribuídos ao solo no âmbito rural serão mais voltados ao tratamento direto com os bens ofertados pela natureza, diversamente do que ocorre com o uso do solo no âmbito urbano. E é em função dessas peculiaridades que a política econômica referente a um e a outro se desenvolverão. A escassez do solo, tanto urbano quanto rural, muitas vezes irá ser determinante da decisão de adquirir áreas justamente objetivando a respectiva valorização. Entretanto, os usos passíveis de lhe serem atribuídos acabam por colocar a temática da especulação imobiliária no centro da política econômica respectiva, seja no sentido de se considerar a rentabilidade do solo como uma verdadeira manifestação natural do direito de propriedade, seja no sentido de que a propriedade, seja urbana, seja rural, deve ser dada uma destinação de tal sorte que ela não remaneça ociosa. Destarte a tensão entre os direitos plenos sobre a coisa e a função social que grava a propriedade vai colocar-se como o ponto de partida necessário no exame do tratamento jurídico do solo enquanto objeto de política econômica. Outro sim, a apropriabilidade do solo. Quais são os solos passíveis de apropriação privada? Quais são os solos passíveis de serem considerados bens públicos? Na condição de bens públicos,
quais são os solos, os usos que podem ser afetados, esses bens, de tal modo que, em relação a eles, se possibilite a satisfação de necessidades que não teriam como ser satisfeitas se fossem apropriados privadamente. Isto tendo em vista as características do direito de propriedade individual que justamente se endereçam a um caráter de plenitude do poder sobre a coisa, oponível a todo o universo de não proprietários. Então, quando se vai falar na política econômica referente ao solo, estas questões vão apresentar-se, quer se trate de solo rural, quer se trate de solo urbano. Também vai apresentar-se a questão da escassez do solo em face da necessidade de sua ocupação pelos seres humanos, seja no âmbito rural, seja no âmbito urbano. Esta escassez, reconhecidamente, é uma das principais fontes de conflitos em relação à possibilidade de se dar uso à terra, seja rural, seja urbana. Entretanto, por mais que estejam relacionadas as políticas agrária e urbana entre si, sobretudo em função de problemas relacionados ao êxodo rural, para fins didáticos, mostra-se mister versá-las separadamente. Isto é, a política econômica referente à propriedade rural, ou melhor, ao solo rural, porque não é apenas a propriedade rural que estará em discussão, será discutida separadamente em relação à política econômica relacionada ao solo urbano. Ver-se-á que os usos a serem dados ao solo rural vão envolver não apenas a dimensão a ser dada à propriedade, não apenas o desenvolvimento de atividades sobre ele, como também as destinações que são dadas aos imóveis públicos que irão
traduzir condicionantes também para o respectivo uso. Por outro lado, em relação à propriedade urbanística, aliás, em relação ao uso do solo urbano, não é apenas a propriedade urbanística, o que entrará em discussão serão justamente as funções sociais da cidade, em que o solo poderá ser afetado a desempenhar alguma das funções sociais que se espera das cidades. Então, começa-se aqui o debate em torno do uso do solo. Tenha-se presente que este debate vai se tornar mais candente, em especial em sociedades sedentárias, em sociedades que fixam raízes em determinados pontos do planeta, como é o caso das sociedades que comandam estados devidamente constituídos.